E no clamor da madrugada de hoje, eu clamo ao Senhor, pois o Senhor colocou em meu coração que no mês de abril eu deveria direcionar as minhas atenções à palavra sobre arrependimento, sobre renúncia, para alcançarmos o avivamento. Eis aqui a minha vida diante do Senhor, Pai, em mais uma madrugada de guerra, das quais limitadamente estou no meu quarto de guerra. Mas diante do Senhor não existem barreiras, paredes, portas que impeçam a tua palavra de chegar em quem quer que o Senhor tenha depositado o desejo de direcionar. Porque o canal Clamor da Madrugada é um canal que fala sobre uma fé, e fé inabalável no Senhor. Através dessa que vos fala, eu, tua filha, Letícia Hashimoto, estou aqui me alimentando para que eu possa estar forte, firme, inabalável, para levar aquilo que o Senhor nos ensina e repartir daquilo que é o melhor extraído da tua palavra. Porque muitos vivem por si próprio, mas existe um povo separado e eleito pelo Senhor, escolhido para o altar, para falar do Senhor, que é o Deus em que devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, eis aqui a minha vida, envia-me a mim, Senhor. Envia, Senhor, quem tu quiseres, para plantar sementes que são regadas a lágrimas, a orações, clamor, jejum, oração. Raianasti amante dias tu igadalai. Ricomanai dirianas, iriai gamanduri. Senhor querido, nesta madrugada eu peço, entra, Deus, com providência. Entra, Deus, com o teu poder, porque nós cremos no Senhor que fez o céu e a terra, porque tu, Senhor, é o Pai amado da nossa alma, é o Pai que nos ensina e nos corrige, é o Deus que nos esconde debaixo das tuas asas para que estejamos seguros, é o Senhor que ama o pecador, mas não ama o pecado, é o Senhor que não nos permite reter as tuas palavras, mas ensinar aqueles que merecem o amor que o Senhor nos ensina. Pai, que nesta madrugada as pessoas sejam tocadas, que cadeias sejam destruídas, que sofrimentos sejam cessados. Senhor, muitas pessoas em vales, muitas pessoas passando por levantes, tempestades, mas, Senhor, quando nós temos o Senhor conosco, nós podemos sentir o barco balançar, mas nós sabemos quem é o comandante das nossas vidas. Senhor, quanto desespero, quanta insegurança eu tenho ouvido por onde, Senhor, estou. Até mesmo mensagens que me chegam no WhatsApp, pedindo um socorro, pedindo um abraço. Riga e lamadorabastirias, tomanai de balasturia. Deus, seja tu o abraço, Pai. Seja tu, Senhor, o fermento na rai na mandalabalastiria, com a palavra que leva a luz, que leva segurança, que leva vida, que leva força, que leva socorro presente na hora da angústia. Deus, ouve, Senhor, as orações, os clamores do teu povo separado para o altar. E assim, Jesus, eu sei que tu nos ouve, eu sei, Deus, que tu nos ouve. Eu peço, desça com a tua balança de justiça sobre a terra. Labarria da gai, de raçóbia, que o Senhor ainda ia andar e diga mantiria, que o Senhor esteja separando os bons e os maus, que o Senhor esteja nos ensinando e que nós aprendamos no meio desse vale, desta tempestade, desta fúria que tem se levantado, mas nós sabemos que quem nos rege
não dorme, que o Senhor nunca perdeu uma batalha. Entra, Deus, com providência onde eu não posso entrar, mas tu podes. Eu sei que a oração do justo surte muito em seus efeitos. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, da tua palavra edificante. Entra, Pai. Em o nome de Jesus, nos livra das ruas escuras. Nos livra, Senhor, daqueles malfeitores. Nos livra daqueles que nos cegam. Daqueles que têm cegado o povo para a escuridão, para a rua escura, para o pecado. Para tirar os pés daqueles que estão no caminho da luz. Para levar à destruição. O Senhor colocou em meu coração a palavra que está em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que dissesses às escuras será ouvido em plena luz, e os que dissesses aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas os que me negarem diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para quem blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que os respondeis, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que devem dizer. Senhor querido, em o nome de Jesus eu te peço que nós tenhamos o cuidado que o Senhor nos ensina, que não sejamos como a palavra fermento dos fariseus, porque o fermento é algo que se coloca na massa para que ele cresça, e muitos têm feito crescer as coisas que não agradam a ti, como hipocrisia, fingindo o que não se é, para levar vantagem em permanecer em posições privilegiadas, porque o Senhor é o Deus que nos alerta o cuidado da hipocrisia, porque é contagiosa e cresce de maneira ruim, quando se coloca algo ruim na massa e nós queremos ser o fermento de Deus na terra, queremos ser a contramão da direção do mundo, porque nós sabemos que fomos separados e eleitos por ti, porque o Senhor nos alerta o cuidado com esse fermento dos fariseus, a hipocrisia, a mentira, que nada ficará escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido, porque tu és Deus, tu és Pai, tu és justiça e poder. Que o Senhor nos ensine a sermos praticantes da sinceridade, da transparência, para que nós superemos, ultrapassemos a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, em nome de Jesus. Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina a ter cautela, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que é tempo do arrependimento e de renúncia, mas muitos estão cegos e não têm percebido que essa cegueira já está tomando boa parte da sua saúde, da sua vida.
Que o Senhor possa nos ensinar. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, afastar de nós as tentações, para que nós possamos realizar nossos desejos e projetos que estão ali no secreto com o Senhor. E que nós não alimentemos a vaidade, que muitas das vezes tira de nós a posição que o Senhor nos dá. Porque nós esquecemos do Senhor e nos valemos do nosso eu. E o único eu é o grande eu sou, que é o Senhor dos exércitos. Eu te abençoo em o nome do Pai. Eu abençoo os teus projetos, os teus planos, a sua família, os seus negócios, em nome de Jesus. Selo este clamor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus.